Quando cheguei aos Estados Unidos pela primeira vez, eu tinha 20 anos e trabalhava como au pair. Para quem não sabe, au pair é um intercâmbio onde se cuida de crianças em troca de moradia e salário. Eu não tinha muita experiência, mas estava empolgada e também muito nervosa. Cresci em uma cidade pequena na França e nunca tinha passado um tempo longe de casa, muito menos do outro lado do oceano. Meu inglês ainda precisava de melhorias, mas eu me virava bem. Eu esperava que fosse um bom ano, uma nova aventura e uma troca cultural, algo para contar aos meus amigos quando voltasse para casa. Fui escolhida para trabalhar com a família Joseph. Não quero dizer o nome exato da cidade por motivos de privacidade, mas era um bairro de classe média alta, com ruas tranquilas, casas bonitas e quintais grandes. Basicamente aquele tipo de lugar onde você espera encontrar crianças bem comportadas, mães ativas no conselho escolar e pais que trabalham sem parar. Lembro-me de sentir um grande alívio quando cheguei, pois achei que seria fácil. Na minha cabeça, nada de ruim acontecia em lugares assim. Os Josephs tinham 2 meninos, Oliver e John. Oliver, o mais velho, tinha 12 anos e era um garoto bem típico. Meio preguiçoso, às vezes rude, mas no geral inofensivo. Ele fazia piadas, gostava de jogar Xbox e na maior parte do tempo ficava fora de confusão. John, por outro lado, era diferente. Ele tinha 9 anos e já demonstrava uma frieza estranha. Não sei como descrever isso, mas havia algo de errado nele. Acredito que ele tinha algum tipo de transtorno social. Quando o conheci, ele simplesmente me encarou sem dizer uma única palavra. Não era timidez ou vergonha, era como se estivesse me estudando. Depois de alguns segundos, ele sorriu e perguntou: "Você é a empregada?" Ri sem jeito e expliquei que estava ali para ajudar a cuidar dele e do irmão ao longo do ano. Ele não riu comigo, apenas continuou me observando. Não demorou para que eu percebesse que John não era como as outras crianças. Meus anfitriões me avisaram que ele era difícil. Disseram que ele tinha um certo temperamento, mas essa foi a maior subestimação do século. Oliver não tinha apenas um temperamento difícil, ele era cruel. E não me refiro às típicas travessuras infantis, como implicar com o irmão ou se recusar a comer o jantar. Era algo pior. Ele mentia sobre tudo o tempo todo. Uma vez contou à professora que Oliver tentou enforcá-lo na cozinha, o que nunca aconteceu. Também disse ao vizinho que os pais o trancavam no armário à noite. Até me contaram que a última au pair fugiu por causa dele e nunca mais foi vista. Quando tentei repreendê-lo pela primeira vez, ele estreitou os olhos e disse: "Não me diga o que fazer, sua maldita." Mesmo com tudo isso, eu ainda conseguia lidar com a situação, embora admitisse estar um pouco assustada com ele. Mas vocês já devem imaginar que as coisas só pioraram. Cerca de 2 meses depois, numa noite, puxei as cobertas da cama e congelei. Havia taxinhas espalhadas por todo o colchão. Fiquei apenas olhando por alguns segundos. Eram dezenas, talvez uma centena delas, todas apontadas para cima, esperando que eu me deitasse. Fiquei parada, percebendo o quão perto eu estive de me machucar seriamente. Mais cedo naquele dia, John tinha me espionado. Eu o peguei espiando por uma fresta da porta enquanto eu dobrava roupas. Na hora não dei muita importância, pois achei que ele estava apenas sendo curioso. Mas depois de ver as taxinhas, não tinha tanta certeza. Não quis contar aos pais dele, com medo de que me mandassem de volta para a França. Então, limpei tudo e guardei esse segredo para mim. Depois disso, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. John começou a me seguir pela casa. Eu o via espiando pelos cantos, me observando das portas. Às vezes, quando eu estava cozinhando ou lendo, levantava o olhar e o encontrava sentado do outro lado da casa, me encarando sem piscar. Nunca disse nada,
mas preciso admitir que comecei a evitá-lo o máximo possível, por medo. Uma tarde, enquanto regava as flores no jardim, senti um cheiro estranho. Era um odor forte e azedo, como algo apodrecendo. Segui o cheiro até um canto do quintal onde o solo parecia recém-revirado. Curiosa, peguei uma pazinha de jardim. Comecei a cavar e o que encontrei quase me fez gritar. Havia 3 coelhos mortos enterrados ali. Seus corpos estavam retorcidos e cortados em vários lugares. Um deles tinha as pernas amarradas com barbante e estava sem olhos. Corri para dentro e contei aos meus anfitriões. O senhor e a senhora Joseph pareciam preocupados no início, até chamarem John para perguntar sobre aquilo. Ele fez uma expressão inocente e disse que não foi ele. E foi isso. Eles acreditaram nele. A senhora Joseph disse que provavelmente tinha sido alguma criança da vizinhança e mandou John voltar para dentro. Depois disso, comecei a trancar a porta do meu quarto todas as noites. Uma semana depois, acordei no meio da noite com um barulho no quarto. Abri os olhos e vi uma sombra perto da minha cama. Era o John. Ele estava parado, segurando algo. Pisquei algumas vezes e percebi que era uma faca de cozinha. Gritei o mais alto que pude, e quando os pais dele correram para o quarto, a faca já tinha sumido. John a enfiou debaixo da cama e convenceu os pais de que estava sonâmbulo. A mãe dele me olhou com irritação, como se dissesse: "Por que está fazendo tanto drama?" Apontei para o cabo da faca, ainda visível sob a cama, e implorei para que acreditassem em mim. O pai dele se ajoelhou, puxou a faca e a mostrou para John. Ele apenas sorriu e disse que nunca tinha visto aquilo antes. E claro, eles acreditaram nele. Eu disse que minha porta estava trancada, que ele deve ter arrombado, mas eles descartaram isso como bobagem. Eu me sentia tão sozinha, sem saber o que fazer. Para melhor ou pior, a decisão foi tomada por mim. Na manhã seguinte, a senhora Joseph me chamou na sala e disse que eu havia roubado suas joias. Fiquei completamente confusa até que ela segurou um colar de pérolas que eu nunca tinha visto antes. Ela disse que o encontrou na minha bolsa, que segurava na outra mão. Supliquei para que acreditasse em mim, que eu não tinha roubado nada. Entretanto, não havia nada que eu pudesse dizer para convencê-la. John estava no corredor, sorrindo para si mesmo, e não precisava ser um gênio para saber que tinha sido ele. Fui demitida na mesma hora e voltei para a França no dia seguinte. Não conseguia acreditar em como uma criança destruiu minha vida tão facilmente. Durante meses fiquei extremamente deprimida. Achei que tinha perdido minha única chance de viver nos Estados Unidos e temi nunca ter outra. Felizmente, consegui voltar anos depois e ainda moro aqui. Tenho um bom emprego e bons amigos latinos, mas, de vez em quando, ainda penso naquele menino. Não consigo nem imaginar no tipo de pessoa horrível que ele se tornou. Na minha cidade, as lendas são mais do que simples histórias. São a essência da nossa identidade e, às vezes, a fonte dos nossos medos. Cresci ouvindo relatos sobre lobisomem, chupa-cabras que espreita o gado e da caipora que habita nas profundezas das florestas. Embora a razão me diga que são apenas contos, o medo persiste e é transmitido de geração em geração. Minha vida gira em torno da agricultura e de atividades que me conectam com a terra e a água, mas que também me expõem aos perigos que espreitam na escuridão. Para sobreviver, aprendi a ler os sinais da natureza, a respeitar os limites do mato e a nunca me aventurar no rio quando a lua está cheia. Os mitos moldaram nossos costumes, nossas crenças e nossa forma de ver o mundo. Uma dessas lendas falava sobre um velho rumor no povoado de São Gabriel.
Diziam que as terras da fazenda Terra Negra estavam amaldiçoadas. Contavam que há séculos os conquistadores haviam enterrado ali um tesouro roubado dos indígenas, mas junto com ele selaram também sua própria condenação. Os nativos realizaram um ritual obscuro sobre a terra, amaldiçoando-a para que ninguém a profanasse. Anos depois, quando a fazenda foi herdada pelos irmãos Pereira, eles decidiram explorá-la sem dar atenção às advertências. Pouco depois de começarem as escavações para expandir o terreno, a desgraça caiu sobre eles. Primeiro, o gado morreu inexplicavelmente. Dizem que eles foram encontrados com os olhos vazios e a pele ressecada como couro velho. Depois, um dos trabalhadores desapareceu de madrugada, e quando o encontraram, seu corpo estava enterrado até a cintura na terra. Seu rosto estava congelado em uma expressão de terror absoluto. Os rumores cresceram, e o medo se instalou entre os trabalhadores. No entanto, os irmãos, cegos pela ambição, contrataram uma equipe de escavação para encontrar o suposto tesouro. Cavaram dia e noite até encontrarem algo. Descobriram vasos de ouro, armas antigas e restos humanos. Naquela noite, uma tempestade sem igual desabou sobre a fazenda. Os trabalhadores fugiram apavorados por conta do vento, mas os irmãos permaneceram. Na manhã seguinte, ninguém os encontrou. Acharam apenas suas roupas rasgadas e um rastro de sangue que se aprofundava na terra, como se algo os tivesse arrastado para o próprio inferno. Desde então, ninguém mais ousou pisar naquelas terras baratas. Dizem que, nas noites de lua nova, sussurros podem ser ouvidos vindo do solo, e que os ousados que se aproximam das ruínas sentem a terra tremer sob seus pés. Apesar de conhecer essas histórias, a necessidade nos levou até aquele lugar. Não éramos mais do que um grupo de homens em busca de algo que talvez nunca deveríamos ter desejado, mas quando a fome aperta e a vida te coloca contra a parede, os avisos se tornam histórias sem importância. E essa história sobre a fazenda dos Pereira? Bom, parecia apenas isso, uma simples história. Não soube da existência do ouro por acaso. Foi em uma noite no bar quando minha esposa havia metido o pé com as crianças e a sorte já havia me abandonado. Eu olhava para frente quando ouvi um homem bem simplão conversando. Te digo, rapaz, que esse Gabriel não encontrou fortuna trabalhando, disse com aquela voz de fumante que me lembrava meu avô. Ele pegou o caminho da nora, lá na fazenda dos Pereira, e dizem que voltou com os bolsos cheios. Me enfiei de algum modo no meio da conversa e pedi que me falasse com clareza. Ele me olhou por um instante, como se não fosse continuar, mas no fim o álcool e a vontade de contar uma história foram mais fortes. Dizem que ele foi sozinho na madrugada, buscando sabe-se lá o quê, e encontrou algumas moedas de ouro espalhadas pelo chão. Não eram muitas, mas suficientes para mudar sua vida. O velho tomou outro gole da cachaça e sorriu de lado. E veja agora. Comprou uma casa de tijolos no povoado vizinho, com um bom telhado e uma porta de ferro. De onde acha que ele tirou tudo isso, se antes não tinha dinheiro nem para comprar 1 quilo de linguiça de gato? O rumor me atingiu fundo, não porque eu acreditasse em contos de fortuna fácil, mas porque conhecia Gabriel. Era um pobre coitado sem nenhuma habilidade além das necessárias para sobreviver ao dia a dia. Também não era um homem de sorte, e, no entanto, lá estava a prova. No dia seguinte, fui até aquele povoado e caminhei por suas ruas até me deparar com a casa de Gabriel. Era verdade. Era impossível que alguém como ele conseguisse algo assim da noite para o dia. Não perguntei nada. Para quê? Sua resposta não mudaria o que eu já sabia no fundo da alma. O ouro estava lá, esperando por quem tivesse coragem suficiente para buscá-lo. Mas eu não iria sozinho. Não sou trouxa a esse ponto. Aquela terra tinha fama de ser amaldiçoada. Então conversei com os poucos homens em quem confiava.
gente dura, com necessidade e fome nos olhos. Quando contei o que sabia, no início duvidaram, mas a miséria é um grande motivador. E assim tomamos a decisão. Nos embrenhamos na terra negra em busca do ouro. Os primeiros dias naquela terra foram duros. Montes, caminhos traiçoeiros e um silêncio quebrado apenas pelo vento e pelo som de nossos próprios passos. Montamos acampamento em uma clareira perto do que diziam ser a antiga fazenda. Durante o dia nos guiávamos pelas marcas nas rochas, estranhas formações que pareciam indicar uma direção. Fomos cavando, esperando encontrar algo, e dormíamos ali mesmo. Durante a noite, era bem visto que algo mudava no lugar. O primeiro a notar algo estranho foi Boquinha, o mais novo de nós. No início, ele apenas dizia que tinha pesadelos. Depois começou a acordar correndo, com o rosto desfigurado pelo pavor e o corpo coberto de terra. "Algo está me puxando", dizia ele. Nós não acreditávamos, ou talvez não quiséssemos acreditar. Até que certa madrugada acordamos e Boquinha não estava em seu cobertor. O encontramos a quase 50 metros do acampamento, caído sobre o mato molhado, com arranhões nos braços e os pés cobertos de barro. "Eu não caminhei até aqui, eu juro. Algo me trouxe", balbuciou com os olhos cheios de lágrimas. Foi então que alguns começaram a sentir medo de verdade. Todos, exceto alguns poucos, decidiram ir embora ao amanhecer. Disseram que dinheiro nenhum valia tanto a ponto de perder a vida ou a sanidade naquelas terras amaldiçoadas. Nós que ficamos, sentíamos que o ouro estava perto. Havia sinais. Aquelas rochas estranhas pareciam formar um caminho. E embora esse caminho no meio do mato nos gelasse até os ossos, não paramos. Cavamos na área onde o solo parecia ter sido remexido há tempos. Procuramos entre raízes retorcidas e pedras brancas, mas ainda não achamos nada. Aquela presença continuava lá. Não a víamos, mas a sentíamos. As noites se tornavam mais longas e Boquinha, ele já não dormia mais. Ele ficava sentado, abraçando as pernas e tremendo como uma criança perdida. "Ele está nos observando. Está esperando que o encontremos", disse certa noite. Não soubemos ao certo a quem ou ao que ele se referia, mas algo em sua voz nos deu um pouco de medo. E então aconteceu o pior. Quando abri os olhos naquela manhã, senti o ar diferente, mais frio. Não demorou para percebermos que alguém estava faltando. Antes que pudéssemos começar a procurar, foi Breno quem o encontrou. "Meu Deus!" Corremos para ver, e lá estava Boquinha, morto e meio enterrado na terra. Ele estava com uma faca no pescoço, seus braços estavam rígidos, e as mãos como garras, tentando agarrar algo que já não estava lá. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. Alguns rezaram, xingaram, e outros fizeram o sinal da cruz. Breno disse que aquilo era um aviso e que deveríamos ir embora. A maioria juntou suas coisas e partiram com o corpo do Boquinha sem olhar para trás, fugindo como se a própria morte os perseguisse. Mas eu não fui. Não podia partir. Não depois de ter apostado tudo nessa loucura. A miséria me esperava lá fora, mas ali ainda havia uma chance. Então, mesmo com as mãos tremendo e o horror apertando meu peito, decidi ficar. Eu e meu compadre, o único que também quis ficar, ficamos em silêncio o dia todo. E então começou. Naquela mesma tarde, quando a noite se aproximava, ouvimos vozes distantes que pareciam vir de debaixo da terra. Estavam chamando por nós, nos amaldiçoavam e às vezes gritavam. "Você ouviu isso?" Meu compadre me perguntou quando tudo começou. Assenti sem responder. Claro que eu tinha ouvido. As sombras pareciam se mover sozinhas. Via formas pelo canto dos olhos, mas quando virava a cabeça tudo estava no lugar.
até que de repente não estava mais. Então nós os vimos. Não eram homens, eram algo além disso. Algo que talvez um dia tivesse sido uma pessoa. Eles não se moviam, apenas nos observavam. Senti o frio da morte me abraçando e naquele momento soube que não sairíamos dali com vida. Corremos e corremos como se o próprio inferno nos perseguisse. A Terra Negra já não era apenas um solo amaldiçoado. Sentíamos os espíritos atrás de nós no meio das árvores, sussurrando sem parar sequer um segundo. Mas o pior aconteceu quando meu compadre caiu. Descíamos correndo uma encosta quando o chão sob seus pés cedeu, como se uma boca faminta tivesse se aberto na terra. Ele afundou até os joelhos no solo, e quando tentou sair, o chão o tragou um pouco mais. "Me ajuda!" gritou de uma forma que até hoje me dá calafrios. Corri até ele sem pensar, agarrei seu braço e puxei com todas as forças. Mas era como se algo o puxasse de volta. Não era apenas a terra se afundando. Ele me olhou suplicante enquanto a terra o engolia até a cintura. "Não me solta, não me deixa sozinho aqui." Quando com muito esforço consegui tirar ele dali, ele saiu correndo, me deixando para trás. Eu senti uma pontada muito forte no nervo das costas e de repente não consegui mais me mexer. Fiquei paralisado. Não podia correr e não podia gritar. Só conseguia sentir o frio arrepiando até meus ossos. Com as mãos tremendo, puxei a cruz de metal que pendia do meu pescoço. Apertei com força, agarrando-me ao pouco de fé que eu tinha nesse período da minha vida. "Me ajuda nesse momento, meu Deus", disse com a voz embargada. "Perdoem-me por profanar estas terras e por buscar o que não me pertence." Então algo aconteceu, algo que nunca vou esquecer. Um a um, aquelas sombras começaram a recuar. Fizeram isso sem pressa, como se aceitassem minha rendição. Foram se dissolvendo e desaparecendo na escuridão daquele campo amaldiçoado. O silêncio voltou e o ar deixou de ser tão pesado. Como um milagre, a dor passou e consegui respirar com calma. Corri sem olhar para trás e sem pensar em nada além de sair daquele inferno. E consegui, mas embora tenha escapado, nunca foi embora por completo. As vozes ainda estão aqui. Eu as escuto de repente durante a noite, nos cantos escuros da minha casa. Porque uma vez que você pisa em terras amaldiçoadas, elas jamais te deixam ir. No fim, sobrevivi, mas existem destinos piores que a morte. Às vezes conto minha história para quem quiser ouvir, mas poucos acreditam em mim. Geralmente me veem como mais um bêbado, um pobre coitado que perdeu a razão em algum ponto da vida. Riem, me maltratam e me olham com pena, mas isso não me importa. Também não durmo direito porque não consigo. Sempre que fecho os olhos, vejo o rosto do Boquinha ou os olhos do meu compadre que me abandonou lá. De vez em quando, algum jovem curioso se senta ao meu lado. Depois de ouvir minha história, me pergunta se realmente há ouro na Terra Negra. "Sim", respondo com a voz baixa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Boa tarde, diário. Envio o relato de um colega para que seja contado em seu canal. Sou soldado do Exército Mexicano e quero compartilhar uma das experiências mais impactantes que vivi. Tudo aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2009. Naquele dia, eu estava de folga após ter sido enviado para a fronteira de Chiapas com a Guatemala. Ao me apresentar no batalhão, fui informado de que sairíamos para uma operação em uma zona altamente conflituosa dentro de Chiapas. Esse lugar tem um índice de violência que aumentou drasticamente devido ao crime organizado. No dia do deslocamento, saímos preparados para enfrentar os diferentes grupos criminosos que operavam na região.
Ao chegar, ficamos alojados em uma companhia da Guarda Nacional, que na realidade era formada apenas por fuzileiros navais. Já no primeiro dia, começamos a planejar estratégias para atacar. Certa tarde, durante um patrulhamento, fomos informados sobre um rancho nos arredores da cidade. Decidimos ir inspecionar e, ao chegar, notamos que já havia tropas aliadas no local. Ficamos na área e nosso capitão observou algo estranho no rancho e nos disse: "Olhem ali, há alguns barricamentos. Tem algo ali, vamos descobrir." O sargento, a quem chamaremos de Tigre, o socorrista e eu, começamos a caminhar por aquelas terras. Após aproximadamente meia hora, chegamos a um grupo de árvores, confirmando nossas suspeitas. Havia presença de aliados do crime organizado e, ao nos verem, os criminosos fugiram. Tentamos alcançá-los, mas o peso do nosso equipamento dificultava a perseguição. Foi então que descobrimos que aquele lugar era um acampamento onde eram realizados atos atrozes. O mais impactante que encontramos foi um alicate afiado coberto de sangue seco, claramente usado em várias vítimas. Após garantir a segurança da área, o sargento Tigre, o socorrista e eu continuamos avançando até encontrar a casa onde se alojava o chefe do grupo. Foi nesse lugar que vi algo que jamais esquecerei. Os militares são treinados para enfrentar qualquer situação, mas há coisas que simplesmente não podemos compreender. Ao chegar à porta, o sargento ordenou: "Entre primeiro e revise a área." O primeiro quarto estava vazio, no segundo havia alguns computadores e televisões. Mas ao entrar no último quarto, onde dormia o líder da gangue, encontrei algo perturbador. Ao abrir a porta, um cheiro de cera queimada e ervas secas me atingiu. No centro do cômodo havia um altar dedicado à Santa Morte, mas não era um altar comum. Ao lado da figura esquelética da Santa Morte, vi uma estátua de um demônio com enormes chifres e olhos que pareciam humanos. Velas pretas e vermelhas cercavam o altar, e no chão vi manchas escuras que sabemos que era sangue. Senti um peso no peito, seguido de um desconforto na barriga. O sargento Tigre não deu importância e ordenou que continuássemos a busca. Encontramos armas, drogas e ossos humanos, mas minha mente não conseguia se afastar daquele altar. Ao finalizar a operação, o capitão nos disse: "Muito bem, rapazes, isso foi importante. Após completar a missão com sucesso, saímos do local vitoriosos. Uma semana se passou e a experiência no rancho foi ficando no esquecimento. Certa tarde, enquanto ajudava um cabo com seu veículo, notei algo no painel de uma caminhonete Cheyenne que me deixou congelado. Era a mesma imagem da Santa Morte e do demônio que eu havia visto naquele lugar. Surpreso, perguntei ao motorista por que ele havia decidido levar aquilo consigo, alertando-o de que isso poderia trazer consequências ruins na vida dele. Ele apenas sorriu e respondeu: "Sou mexicano moleque. Sei muito bem disso. Ela vai nos proteger, relaxa." No dia seguinte, fomos enviados para uma patrulha à 1 da manhã. O capitão nos advertiu que deveríamos ficar atentos, pois provavelmente haveria ação. Tudo parecia tranquilo até que a polícia nos informou que algumas motos estavam nos seguindo. Iniciamos a perseguição, mas logo nos deparamos com um comboio de caminhonetes vindo em nossa direção. Não houve tempo para reagir. O confronto foi inevitável. Não pensei em nada além de me defender. Após muita troca de tiros, saímos vivos e mais uma vez vitoriosos. A população nos aplaudiu em sinal de respeito e, para comemorar, fizemos um churrasco com nossos companheiros. Uma semana depois, fomos informados de que, graças aos nossos feitos, seríamos enviados para casa com merecidas férias. Ao chegar em casa, fui recebido com alegria pela minha família. Porém, no 5º dia de descanso, comecei a me sentir mal. Uma tosse e um resfriado leve me afetaram, mas não dei importância. Com o tempo, minha saúde piorou.
Nenhum medicamento fazia efeito e à noite eu acordava sem explicação. Minha tosse se tornou insuportável e toda vez que tossia, sentia como se uma bola tentasse sair do meu estômago, mas ficava presa, bloqueando minha respiração. Preocupados, meus pais me levaram a um curandeiro conhecido da família, o que é comum por aqui. Após realizar um ritual, ele disse que eu estava enfeitiçado por uma mulher que eu havia ignorado. Mas eu sabia que isso não era verdade. Nunca tive problemas com nenhuma mulher. Mesmo assim, segui as instruções do curandeiro, que usou velas e um galo preto para a limpeza. Não melhorei, na verdade meu estado só piorou. Meus olhos fundos denunciavam minha fraqueza e meu peso diminuiu num piscar de olhos. Sem encontrar solução, minha mãe buscou outra curandeira. Enquanto aguardava respostas, uma noite sofri uma paralisia do sono e nisso senti que algo estava me observando. Pouco depois, fui enviado novamente para uma base em um vilarejo cercado por montanhas e vegetação pesada. Durante uma patrulha noturna, meu companheiro e eu ouvimos risadas e choros vindos do mato. Ficamos alertas, mas de repente tudo ficou em silêncio. Minutos depois, um som aterrorizante ecoou a poucos metros de nós. Peguei minha arma e disse ao meu companheiro: "Vamos ver o que está acontecendo." Ao inspecionar a área, não havia nada. No dia seguinte, notei marcas roxas nos meus braços, como se tivessem me segurado com força. Minha mãe consultou a curandeira e no dia seguinte me ligou com uma notícia assustadora. "O que você tem não é um feitiço comum. Aquele demônio que você viu no rancho está atrás de você. Ele quer levar sua alma." Ela mencionou ter sonhado que havia uma sombra maligna ao meu lado. Desesperada, a curandeira iniciou um ritual de limpeza e, aos poucos, minha saúde foi melhorando. Após um mês, eu estava completamente recuperado. Atualmente, sigo servindo no exército e estou 100% bem. Meu nome é Bento e nunca vou esquecer o que vi naquela noite enquanto trabalhava como condutor do velho trem que conectava Lima aos pequenos vilarejos ao pé dos Andes. Era os anos 80 e eu já estava nessa profissão há quase uma década. O antigo trem ferrocarril era uma peça sobrevivente de tempos melhores. Embora o trabalho fosse difícil, eu gostava muito. Havia algo reconfortante no monótono barulho das rodas nos trilhos. Mas essa tranquilidade foi completamente quebrada por uma série de eventos que ainda me assombram. Eventos que, para ser honesto, eu não sei explicar de forma racional. Era uma noite fria de junho, com uma névoa espessa que envolvia tudo. Havia poucas pessoas a bordo, o que era comum nos trajetos noturnos. A maioria dos passageiros preferia viajar durante o dia para evitar os rumores que circulavam sobre coisas estranhas que aconteciam à noite. Eu costumava ignorar esses comentários, achando que eram apenas exageros das pessoas. Naquela noite, no entanto, havia um silêncio incomum no trem. Meus companheiros, Manuel e José, também pareciam nervosos, pois realmente havia algo que não parecia certo. O motor fazia um som mais rouco do que o normal, e as luzes piscavam de vez em quando, algo que atribuímos a problemas elétricos comuns. O trem avançava lentamente por um trecho cercado por colinas e florestas. Era um caminho solitário, sem estações próximas ou casas à vista, apenas árvores que pareciam se alongar a cada movimento do trem. E tudo começou com um som que não pertencia ao trem. Era um batimento suave e quase imperceptível vindo do teto de um dos vagões traseiros. No início pensamos que poderiam ser galhos de árvores que haviam o atingido, mas aquela parte dos trilhos era completamente desobstruída. "Você ouviu isso, Bento?" perguntou Manuel, visivelmente nervoso. "Ouvi. Deve ser só o vento ou algo solto." Mas minha própria voz soou pouco convincente. O som continuou,
acompanhado de algo ainda mais estranho: risadas. Eram risadas infantis, suaves, mas claras, como se um grupo de crianças estivesse brincando em algum lugar próximo. Mas que crianças estariam em um lugar tão remoto naquela hora da noite? José, que até então estava em silêncio, levantou-se num salto. "Vou verificar os vagões", disse, tentando esconder seu nervosismo. Vimos ele caminhar até a porta que conectava os vagões traseiros e logo o som de seus passos desapareceu na distância. Manuel e eu continuamos avançando, mantendo o olhar fixo nos trilhos à nossa frente. O barulho havia parado, mas as risadas persistiam, agora mais próximas. Então, de repente, Manuel ficou petrificado, apontando para os trilhos. "O que diabos é aquilo?" Olhei para onde ele apontava e, bem no centro dos trilhos, havia um grupo de pequenas figuras. Pareciam crianças, mas algo na postura delas era estranho. Não era natural. Estavam imóveis, como se estivessem nos esperando. São crianças?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Manuel assentiu, incapaz de desviar o olhar delas. Reduzi a velocidade do trem, temendo atropelá-las. Após alguns segundos, quando nos aproximamos, aquelas figuras simplesmente desapareceram, como se tivessem se dissolvido na névoa. Quando finalmente chegamos a uma curva onde podíamos parar com segurança, José voltou pálido e tremendo. Ele sentou-se sem dizer uma única palavra, mas sabíamos que ele tinha visto algo. "Eu vi", disse com a voz mal passando de um sussurro. "Quem?" perguntei. "As crianças. Elas estavam no vagão traseiro. Me observavam pelas janelas, mas seus olhos não eram normais." Manuel e eu ficamos sem saber o que dizer. Algo muito estranho estava acontecendo, e nenhum de nós tinha uma explicação. Foi só no dia seguinte, quando chegamos a Lima, que decidi investigar um pouco mais sobre o trem e a rota que percorríamos. Conversei com o antigo condutor Raimundo, que trabalhava naquela linha havia décadas. Quando mencionei as risadas e as figuras que vimos, sua expressão ficou séria. "Você não é o primeiro a vê-los. Essa rota tem história." Ele suspirou antes de continuar. "Muitos anos atrás, antes de eu começar a trabalhar aqui, houve um acidente. Um grupo de crianças de um orfanato estava viajando no trem, mas algo deu errado. O vagão onde estavam se soltou em uma curva e caiu no barranco. Nenhuma delas sobreviveu." Senti um nó no estômago ao ouvir seu relato. Desde então, há quem diga que as crianças nunca foram embora. Dizem que elas aparecem para os condutores, brincam com as luzes do trem e deixam essas risadas que arrepiam a espinha. Eu não sabia se acreditava nele, mas tudo se encaixava bem demais com o que havíamos experimentado. Apesar do medo, sabíamos que não podíamos ignorar o que aconteceu. Algo nos dizia que aquelas crianças estavam tentando se comunicar e queríamos entender de alguma forma o motivo. Planejamos nosso próximo percurso com mais cautela. Estávamos preparados para qualquer coisa que pudesse acontecer. Decidimos que dessa vez seria diferente. O medo ainda estava presente entre nós, mas também havia uma mórbida curiosidade. Algo nos impelia a entender o que eram aquelas aparições e o que queriam. A noite em questão era tão fria e nebulosa quanto a anterior. O trem avançava lentamente e seu motor ressoava no silêncio da madrugada. Diferente das outras vezes, decidimos ficar juntos na cabine da frente para não nos separarmos. Mantivemos as luzes do trem no máximo e as lanternas prontas, como se algo pudesse nos proteger do que espreitava na escuridão. Tudo parecia normal até passarmos pelo trecho onde havíamos visto as figuras da última vez. De repente, as luzes do trem começaram a piscar e risadas eram ouvidas desde o fundo até a frente. Desta vez estavam mais fortes, ecoando dentro do vagão traseiro. Decidimos parar o trem e caminhar até lá. Conforme nos aproximávamos, parecia que algo estava drenando nossa energia.
Quando abrimos a porta do vagão traseiro, a cena que encontramos nos deixou sem fôlego. As cadeiras, antes vazias, agora pareciam ocupadas por figuras infantis feitas de sombras. Não podíamos distinguir detalhes, mas seus contornos eram claramente de crianças pequenas. Estavam sentadas como se esperassem algo. Manuel acendeu sua lanterna e apontou para elas. Isso foi um erro. As figuras viraram suas cabeças para nós ao mesmo tempo, e embora não tivessem rostos, senti que encaravam nossas almas. As risadas pararam, deixando um silêncio avassalador. "Vamos sair daqui", disse José, já pensando em andar. Mas antes que pudéssemos nos mover, as sombras começaram a desaparecer, deixando para trás um frio insuportável. Foi então que notamos no chão um velho brinquedo de madeira. Um pequeno trem, como os que as crianças usavam décadas atrás. Peguei o brinquedo com as mãos e o guardei no bolso. Sabia que de alguma forma ele era importante, embora não entendesse o porquê. Quando voltamos para a cabine, decidimos continuar o percurso, mas o resto da viagem foi um tormento. Cada rangido do trem e cada sombra que se movia à distância nos fazia pular de susto. Quando cheguei a Lima, levei o brinquedo até Raimundo. Quando ele viu, sua expressão mudou imediatamente. Com certeza esse brinquedo pertencia a uma das crianças, disse ele quase em um sussurro. Pedi conselhos sobre o que fazer, e ele sugeriu que devolvêssemos o brinquedo ao local do acidente e acendesse uma vela como uma forma de apaziguar as almas das crianças. Na noite seguinte, Manuel, José e eu voltamos ao trecho dos trilhos onde havíamos visto aqueles espíritos pela primeira vez. Levamos o brinquedo, velas e algumas flores. Paramos em uma curva próxima ao desfiladeiro e descemos do trem. Colocamos o brinquedo, as flores e algumas velas no chão. José murmurou uma breve oração e depois ficamos em silêncio, esperando algo, qualquer coisa. Por um momento nada aconteceu, mas então o ambiente mudou. A névoa se dissipou ligeiramente e conseguimos ver pequenas figuras ao longe. Eram provavelmente as crianças nos observando do outro lado do desfiladeiro. Elas não se moviam nem faziam barulho, mas suas presenças eram claras. As figuras desapareceram lentamente e, pela primeira vez em semanas, senti uma paz estranha. Não sei se conseguimos ajudá-las a encontrar a paz, mas gosto de pensar que, pelo menos por um momento, conseguimos aliviar sua tristeza. Bom dia para todos que curtem as histórias deste canal. Essa aconteceu com meu pai e, com a autorização dele, vou compartilhar com vocês. Meu pai foi policial até bem recentemente, tendo se aposentado após muitos anos de serviço. O que vou contar aconteceu no final dos anos 90, na cidade de Aguascalientes, no México. Como era comum, às vezes ele pegava turnos durante o dia, outras vezes à tarde ou de madrugada. Naquela ocasião, ele foi escalado para o turno da noite na região da saída para a cidade do México. Enquanto patrulhava com seu colega de turno pelas ruas do último bairro daquela área, receberam um chamado pelo rádio de um colega chamado Miguel. Miguel informou que estava patrulhando o mesmo setor, mas perto do matagal, exatamente onde terminava o bairro. Meu pai e seu parceiro responderam que estavam cientes e que ficariam atentos. Como parte da ronda de vigilância, eles decidiram se embrenhar um pouco no matagal também. Eles pegariam um caminho que fazia uma volta entrando na mata e depois retornava à rua principal. Mas antes de fazerem a curva, algo chamou sua atenção. Uma luz iluminando as árvores nas profundezas do mato. No início pensaram que poderia ser alguém da região, mas logo acharam estranho, pois já eram quase 3 da madrugada. "O que será aquela luz?" perguntou meu pai ao seu companheiro.
Será algum maluco a essa hora? Não, olha direito, a luz se move rápido demais. Quem sabe de onde vem? Respondeu Jesus, seu colega. Eles decidiram desligar a viatura, as luzes, e pararam para observar com mais precisão. Assim que fizeram isso, a luz no matagal também se apagou. Meu pai carregava uma lanterna, então a acendeu e apontou para o local onde haviam visto a luz pela última vez. No exato momento em que fez isso, de repente uma esfera saiu disparada do meio das árvores, flutuando acima delas por uns 5 segundos. Ela emitia uma luz clara e intensa. Logo depois, aquilo se moveu muito rapidamente e, num piscar de olhos, segundo o que meu pai jura ter visto, subiu em altíssima velocidade em direção ao matagal até desaparecer de vista. Logo em seguida, o rádio da viatura se ativou com a voz de Miguel, o colega que estava patrulhando próximo àquela área. Ele falava de maneira eufórica, emocionado e surpreso ao mesmo tempo. Meu pai e Jesus se entreolharam, incrédulos. Eles tentaram ligar a viatura para ir até onde Miguel estava, mas o motor não respondia. O tanque de gasolina estava quase cheio, a ignição funcionava, as janelas subiam e desciam sem problema, mas o carro simplesmente não ligava. Depois de várias tentativas, finalmente conseguiram ligar a viatura e saíram rapidamente do local. Eles tentaram contatar Miguel pelo rádio para perguntar exatamente o que ele tinha visto, mas não obtiveram resposta. Era como se o sinal tivesse desaparecido. Ao terminarem o turno, foram até o C4 para fazer a troca de turno. Quando encontraram Miguel, perceberam que ele estava estranho. Seus olhos estavam mais arregalados que o normal e ele parecia pensativo, como se estivesse em estado de choque. Eles se aproximaram e perguntaram o que tinha o deixado tão estranho. Com a voz baixa, como se ainda estivesse processando tudo, Miguel disse: "Eu vi algo no céu que passou por cima da minha viatura. Senti como se o carro fosse puxado por um ímã gigante." Meu pai e Jesus se entreolharam novamente e contaram a Miguel que também tinham visto a luz. Meu pai achava que os outros colegas comentariam algo, especialmente pelo que Miguel tinha dito no rádio, mas ninguém pareceu ter ouvido nada. Todo mundo continuou o turno com naturalidade, como se nada de estranho tivesse acontecido. Alguns dias depois, Miguel pediu transferência para a central e, desde aquela noite, ele nunca mais patrulhou as ruas. Já meu pai ficou com essa experiência, essa pequena lembrança, gravada em sua memória para sempre.